Você está assistindo ao programa Café com Direito Especial. É um programa gravado em homenagem ao Dia do Jurista. Conseguimos depoimentos de profissionais desse ramo, juízes, advogados, defensores públicos, estagiários de direito, exatamente para falar sobre a importância e para motivar aqueles que vão escolher essa profissão. Eu e toda a minha equipe do programa Café com Direito parabenizamos a você, jurista. Olá, meu nome é Inácio Queiroz, tenho 21 anos. Eu estou no 9º período de Direito. Sou advogado militante. Sou juíza. Eu sou advogada. Defensor público do Estado da Paraíba. A advocacia para mim é de super importância. O estudo é fundamental. O advogado tem que ter um conhecimento geral. O melhor do ser humano com o melhor do profissional. Muito gratificante. Bom mesmo. Ele busca defender a sociedade na defesa dos interesses. E a cada dia eu vejo que é mais isso que eu quero. A prestação jurisdicional necessária para a nossa vida. Obrigada. Olá, meu nome é Lilian Sena, eu sou advogada, atuo nas áreas civil e trabalhista, mas mais especificamente na área civil em direito de família. Sou atuante há 16 anos, que eu advogo, vivo exclusivamente da advocacia, sou apaixonada pelo direito e pela advocacia em si. Um bom advogado, ele tem que saber escutar, saber falar e principalmente defender os interesses do seu constituinte, do seu cliente. Saber não baixar a cabeça para quando receber um não ou um indeferimento errôneo ou injusto, né, do juízo e buscar veementemente a defesa dos direitos do seu constituinte. O direito ele muda constantemente, né? Tanto o direito como a área da ciência da medicina, você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. São leis novas, nós temos quase que diariamente. E a população realmente sofre, quem não é da área, com esse acompanhamento e com essa atualização. O advogado, o operador do direito em si, todo ele tem que estudar e tem que se atualizar, lendo decisões dos tribunais, se atualizando com as jurisprudências, leituras de doutrinas e etc. Meu nome é Wesley Dantas, tenho 21 anos e sou estudante do curso de Direito da UFPB. Eu escolhi o curso porque, primeiro, aquela vontade latente que todo cidadão tem de dar o seu melhor pela sociedade, de poder fazer alguma coisa em prol do outro. E o curso de Direito tem muito isso. Seja qual for a área, seja você um advogado, seja você um juiz, seja você um diplomata, você pode contribuir de alguma forma para a sociedade. Eu acho que boa parte dos estudantes de Direito sempre buscam isso, sempre tem essa vontade e é o que impulsiona a entrar no curso. E depois que eu entrei, eu me senti mais realizado ainda, porque tudo aquilo que era idealizado se concretizou e vem se concretizando a cada dia. É um curso que te dá um conhecimento muito amplo. Ele te deixa preparado para muita coisa. Não só para a carreira, mas mesmo que você não vá seguir a carreira de Direito, se você quiser empreender, se você quiser ser um empresário, te dá uma base sólida, te dá suporte para seguir a sua carreira e para ser bem sucedido. E foi isso que eu procurei. Por ter diferentes ramos, é uma coisa que você pode acabar e vai ter diferentes carreiras que você pode seguir. Hoje em dia, a partir da vivência do estágio, que já é uma vivência muito importante, porque o curso te dá uma base teórica, mas a parte prática fica um pouco deficitária. Então você necessita da parte do estágio. E é nesse sentido que aparece ou estágios em órgãos públicos ou em escritório. Nessa parte você vai ter uma vivência prática com o direito. E isso é que vai ser muito bom, porque vai te mostrar como é o dia a dia e vai te mostrar se é isso mesmo que você quer. Hoje em dia, com o estágio, me fez abrir minha visão muito mais para a carreira que eu quero. E eu estou vendo que o que eu estou vivenciando é o que eu quero vivenciar para o resto da minha vida. E é com aquilo que eu quero trabalhar e é aquilo que eu posso dar o meu melhor para a sociedade, para a minha família. Então, hoje em dia, eu me sinto bastante feliz com a escolha que eu tomei de fazer o curso de Direito, de estar no mundo jurídico
E a cada dia eu vejo que é mais isso que eu quero e é nessa carreira que eu quero seguir. E quem quiser entrar nessa carreira, aconselho muito, porque é uma carreira bastante promissora e de muitas realizações. Eu escolhi ser juíza por várias questões, mas o primeiro porque sempre tive a vontade de me expressar, tanto na escrita como no falar, em prol dos direitos das pessoas, das garantias constitucionais. Entretanto, bem no início, a gente tem uma certa fantasia do que significa ser juíza no mundo de hoje. Então a gente imagina estar no tribunal, imagina como é que a gente pode decidir sobre vidas, né? E a responsabilidade que tudo isso acarreta. Mas o que a gente não estava preparada no início da carreira são as inúmeras renúncias que o ser juiz tem que acontecer, que propicia nessa vida, nessa escolha por ser magistrada. Então a primeira com que eu me deparei é a separação da família e dos amigos, né, que é inevitável, porque a nossa carreira começa nas mais longínquas cidades do sertão, onde todo glamour acaba, né? Então se a gente imagina todo aquele luxo que a gente poderia estar nas cadeiras bonitas, num grande gabinete, e você vai para um interior e você vê a situação física, não é, daquele local e a carência da própria população em determinadas cidades. Então, inúmeras vezes, não no meu caso apenas, mas em vários colegas que também escolheram a mesma profissão, tive que ficar hospedada em pousadas, não é? Em pequenos hotéis, ainda com colchões de chita, sem nenhum tipo de segurança ou qualquer tipo de luxo sobre isso. Eu lembro, inclusive, uma certa comarca que eu estive em que eu chorei de emoção quando eu encontrei um hotelzinho que tinha um colchão agradável para dormir, né? Porque até onde eu morava não existia. Nem todas as cidades da nossa Paraíba tem casas específicas para que o juiz possa morar. Então, cidades pequenas, obviamente, não existem muitos imóveis à disposição para aluguel, não é, ou para venda. Então, o juiz ele tem que morar naquela cidade, até pela distância de cidades maiores. Não há como você trabalhar num local e morar em outro, e há uma obrigação constitucional da gente morar naquela cidade onde a gente trabalha. Então, se torna inevitável a gente abdicar de certos luxos, não é, para exercer a nossa profissão. Colegas, inclusive, que precisavam trazer água engarrafada para poder tomar banho, porque a água de determinada cidade não era tratada. Então, são pequenas coisas que a gente não está preparada para o início da nossa profissão. E outras que vão surgindo, outras dificuldades que vão surgindo no decorrer dela. Né? Eu lembro também uma vez em que a cidade foi inundada e tive que entrar de barco na cidade. Para entrar e sair da cidade para trabalhar, tinha que ser com um barquinho pelas enchentes, porque tinha levado a ponte da cidade. Então, são certas situações pitorescas e não é à toa que muitos juízes escrevem livros sobre a sua trajetória na profissão, porque se tornam casos cômicos, não é? E se davam realmente para livros de comédia, se não fossem tão verídicos na vida de cada magistrado. Mas há uma riqueza cultural na nossa vida que se chama o contato com a população de diversas regiões do nosso estado. E dá uma riqueza cultural da gente ver como aquele popular se comporta, as características de cada cidade, né? E quando a gente chega finalmente na capital, nós já passamos por diversas regiões e adquirimos uma série de conhecimentos e, por que não, amizades diferenciadas de cada local que a gente passa. Obviamente, o juiz ele não pode ter no julgar amizades íntimas a ponto de motivar o seu convencimento em determinada causa ou ação. Mas a amizade sincera, aquela amizade, o amor que a gente tem por aquele popular, por aquela região, por aquele local, isso nós levamos conosco sempre por onde passamos. Então, eu sempre tive esta experiência de, nas comarcas onde eu passava, de visitar e aproveitar tudo o que aquela cidade poderia me oferecer, não é? E foi também nessas circunstâncias que conheci o meu marido, também juiz,
Também engravidei das minhas 2 filhas, não é? As testemunhas do meu casamento e padrinhos foram funcionários do fórum, na época onde eu trabalhava. Então, de certa forma, a nossa vida pessoal ela vai se misturando com a vida profissional de uma forma quase indissociável. E não poderia deixar de ser, até porque na nossa profissão existe tanto tempo de dedicação ao trabalho em que, na verdade, você já não consegue dissociar a sua vida pessoal do que você é. E, infelizmente, na nossa vida, a gente também tem que se preocupar com a nossa segurança pessoal. Então, obviamente, quando você escolhe esta profissão, você escolhe também ficar alheia a certos tipos de liberdade que um cidadão comum teria. Por exemplo, a liberdade de se expressar publicamente com suas preferências políticas. O juiz ele tem que realmente ter a contenção em relação a isso, porque ele vai fatalmente julgar alguns casos durante a eleição ou após a eleição, e principalmente se for juiz eleitoral. Então não é de bom tom que expressemos publicamente preferências políticas ou partidárias, até porque o juiz ele é vedado de ser partidário, participar de partidos políticos. Também o comportamento pessoal do juiz. E aí torna-se uma exigência muito maior para aquelas pessoas que são mais expansivas, que é o comprometimento com a moralidade, com os bons costumes e com isso também com um comportamento regrado que devemos ter diante da sociedade. O cidadão ele não consegue diferenciar o que é a pessoa do juiz na sua vida pessoal e o que é o juiz na sua profissão. Então, por exemplo, ele ser julgado por um homem que ele tem um comportamento desregrado na sociedade, com certeza, para aquele cidadão, ele não vai sentir justo estar sendo julgado por um juiz com aquele tipo de comportamento social. Então, isso gera para nós uma certa prisão comportamental em relação que apenas o nosso círculo mais íntimo consegue conviver com algumas características pessoais nossas, né? Então a gente tem que ter realmente essa situação de contenção na vida pessoal. Isso sim, em muitos casos, é difícil para a gente poder manter essa distância, não é, de certos escândalos ou de certos comportamentos que possam ser desrespeitados, desrespeitosos com outras pessoas. Então a gente tem que guardar as nossas opiniões pessoais para nós, muitas vezes, né, em prol dessa nossa profissão. Mas o bom disso, apesar de tantas restrições, apesar de tantas dificuldades nesse caminho da magistratura, mas o desejo e a vontade, e quando isso se concretiza na visão do cidadão que consegue ver o seu pedido atendido diante do judiciário, é altamente gratificante. Mas é muito mais do que o reconhecimento das pessoas, o melhor é realmente a sabedoria, a consciência do dever cumprido. Porque entenda, no judiciário, no papel de juiz, nós estamos sempre em conflito com interesses. Então, o que é bom para A não vai ser bom para B, que está perdendo aquela ação. Então, enquanto você vai ser endossado para a parte A, porque saiu vitoriosa daquela ação, a parte B vai gostar do seu trabalho e vai tentar denegrir o seu trabalho. Então, isso é o tempo inteiro. Então, se procura a carreira da magistratura como forma de reconhecimento pelos outros, esqueça, infelizmente, essa não é a sua carreira. A carreira da magistratura tem mais a ver com uma vocação, com um desejo pessoal de fazer justiça de acordo com a sua consciência, não é? A sua consciência moral, a sua consciência filosófica, não é? E diante disso, diante deste trabalho, você expor a sua pequena sabedoria nas decisões que você toma. Então, eu sempre tive esta consciência, a consciência de que a sabedoria, ela focada apenas em nós, sem ter nenhum resultado prático para os outros, é uma sabedoria inútil. Né? Então, de nada adianta você ser a pessoa mais sábia do mundo, mais estudiosa, ter estudado direito os seus 5 anos e ser uma pessoa realmente renomada por aquilo que você fala, pelo aquilo que você escreve, mas na vida das outras pessoas você não faz diferença nenhuma. E eu queria fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. Né? Então, em cada processo que eu pego, em cada decisão, por menor que ela seja, eu sei que eu estou tentando resolver da melhor forma possível aquela situação. Então, para aquelas pessoas que estão naquele processo, a minha atitude, o meu estudo, o meu examinar vai fazer diferença na vida delas. Né? Então, da mesma forma que o médico trabalha com um grande bem jurídico, que é a vida,
O juiz ele trabalha com outros grandes bens jurídicos, não é? Como a liberdade, como o direito de propriedade, não é? Como o direito da personalidade, que hoje está sendo tão ofendido, não é? Como o direito à nossa imagem, como o direito à nossa honra, não é? Então tudo isso passa pelas mãos do Poder Judiciário. E uma coisa também maravilhosa, que não é uma atividade monótona. Apesar de a gente ver a quantidade de papéis, né, e isso possa, para uma pessoa de fora, achar monótona o examinar de papéis, mas naqueles papéis estão vidas e situações e histórias muito pitorescas, muito interessantes e que a gente aprende a se sentir um pouco e se colocar naquela situação. Eu fui juíza muito nova, eu passei no concurso com 23 anos de idade e, portanto, já tenho 13 anos de magistratura. E por ser muito nova, não alcançava certas experiências pessoais que os processos eles propiciam na nossa vida. Porque a partir do momento que você se torna parte dentro deste processo, ao examinar aquele processo, você se envolve naquela situação e se coloca na situação daquelas partes. E se colocando naquela situação é que você é verdadeiramente justo. E é por isso que o trabalho do juiz, ele nunca vai ser substituído por máquinas. Porque a justiça não é o somatório de cálculos perfeitos e se dá aquela sentença. Ser juiz é você sentir a justiça daquele tipo de decisão para aquele caso concreto, para aquela situação específica. Então não se trata de 2 mais 2 igual a 4. Vai ser o que vai depender de cada situação. E é por isso que as pessoas não entendem como é que podem decisões tão conflitantes. Mas é porque nós não somos iguais. As pessoas não são iguais. As relações não são iguais. Aquele caso que está sendo trazido, ele tem que ser examinado de uma forma individual. Não há padrão na nossa vida, não é? A vida não segue um padrão igual para todas as pessoas. E por isso as decisões não podem ser iguais para todas as pessoas. E o mais bonito disso, da gente poder ter esse discernimento, é a gente saber que não somos perfeitos, que o juiz também é falível, que a nossa decisão ela não é a última sobre determinado caso, e quantas vezes temos a humildade de que a gente dá uma sentença e a gente acha que resolveu, e as partes resolvem se entender de outra forma. Quantas vezes o juiz dá um divórcio, termina a relação jurídica entre as partes e acha que resolveu o problema, e o casal resolve se reconciliar e voltar a casar de novo. Eu mesmo já casei vários casais que eu mesmo tenho decretado o divórcio. Então são situações que não estão sobre o nosso poder, estão sobre o poder das pessoas, e isso é gratificante também, saber que as pessoas podem se autocompor, que as pessoas podem chegar nas suas resoluções sem precisar do judiciário. E esse é o grande desafio agora do judiciário, onde tudo está sendo judicializado. Todos os problemas vêm até a justiça e se traz essa quantidade desumana de processos para cada juiz, porque as pessoas não se entendem mais, as pessoas não conversam mais, as pessoas não procuram se acordar mutuamente a ter mais concessão, a ter mais tolerância um com o outro. Então hoje qualquer briga de vizinho, a intolerância é absurda, então se chega no Poder Judiciário. A cobrança de R$10, de R$15, não se sabe mais o cobrador ir na porta e dizer, amigo, paga essa dívida. Não, já se entra no Poder Judiciário. Então isso é um reflexo da nossa sociedade hoje. A judicialização de tudo, judicialização da saúde, judicialização da educação, judicialização dos direitos humanos, né? E o grande desafio é como podemos caminhar com essas alterações, não é, na nossa sociedade, mas de forma a dar também uma resposta rápida. Porque do jeito que está sendo desumano para nós juízes pela sobrecarga de trabalho e volumes dos processos, e desumano para o jurisdicionado, que precisa tanto daquela decisão judicial e não tem aquela decisão judicial a tempo. Então, colegas juristas, nesse dia de hoje, dia do jurista, desse grande desafio que nos assola nesse nosso país e nesse nosso mundo, onde tantos direitos estão sendo desrespeitados, onde a nossa própria segurança pessoal ela está sofrendo risco,
Precisamos, antes de tudo, ser corajosos, por 2 motivos. Corajosos para prosseguir nessa jornada e corajosos também para que não deixarmos a nossa vida pessoal ela se tornar um empecilho na nossa profissão, nem a profissão um empecilho na nossa vida pessoal, e nos vermos como profissionais competentes que somos, mas sem esquecer o ser humano que queremos ser. Então, no dia que a gente conseguir reunir isso no nobre advogado, no nobre juiz, no nobre promotor, os demais juristas, da gente conseguir unir o melhor do ser humano com o melhor do profissional, com certeza a nossa prestação jurisdicional será mais justa, mais equânime, mais célere e também a prestação jurisdicional necessária para a nossa vida. Olá, o meu nome é Ângela Navarro. Eu estou no 9º período de Direito na instituição FES Faculdade, pelo leque que a profissão nos traz, né? Quando a gente se torna bacharel em Direito, a gente não tem só opção em advogar, em exercer a profissão de advogado. A gente pode ser um procurador, a gente pode ser um defensor, então tem um leque bem grande que a gente possa se esquivar para outras profissões. Não é como se a gente é engenheiro civil, a gente só pode ser engenheiro civil. Já o curso de Direito faz você sonhar mais alto. Para mim, estagiária, ela está me dando assim um amadurecimento, o que é a profissão. Muitas vezes a gente sai de um curso, não só o direito, mas como a enfermagem também, que eu tenho um curso de enfermagem. Quando a gente sai da faculdade, tem aquela sensação que a gente não aprendeu nada. Então o estágio, ele dá essa experiência, dá esse amadurecimento do curso escolhido. Eu sou Odisseu Abimael de Souza Lima, sou defensor público do Estado da Paraíba desde 1986, certo? Estamos atualmente atuando frente ao Tribunal de Justiça da Paraíba e na 7ª Vara Civil. Desde a formatura, eu entendo que os maiores desafios para atuar na área jurídica é o conhecimento contínuo. Você precisa estar sempre atualizado, né, para poder acompanhar as reformas legislativas. Isso é muito importante na área jurídica. No meu entender, os principais avanços é na área humana. Você humaniza mais a aplicação do direito. Antigamente tínhamos um direito positivado bastante estático. Hoje a gente já flexibiliza esse direito, para adaptar a determinadas situações concretas. E nessa adaptação, aí vem a visão humanista, principalmente do juiz, do advogado, do promotor de justiça, em adaptar a determinação legal ao fato concreto em si, pendendo sempre, evidentemente, pela visão humanística de provocar, causar e dar uma melhor satisfação, uma melhor satisfação social, a condição humana da pessoa, somente na nossa sociedade, que é uma sociedade com uma diferença estupenda de condições sociais e econômicas. Sempre estimular o estudo, é fundamental. Na área do direito, qualquer área que você vá atuar na área do direito, o estudo é fundamental. Você é preciso estar sempre em contínuo estudo, em contínua pesquisa do direito, acompanhar a modificação das leis, né? Isso é muito importante. Evidentemente, e procurar estudar fora, né, das matérias além do direito, porque é preciso você ter um conhecimento mais social, mais global, né, da relação humana, para você poder aplicar bem o direito e trabalhar com o direito. A melhor livraria jurídica hoje da cidade é a Livraria do Assis. Nós temos bons livros aqui, né? Temos o livro de Direito Administrativo, de Marçal Justa. Nós temos o livro de Direito Constitucional, que é o de José Afonso,
Temos um livro de processo civil de Nelson Nery, Nelson Nery, o novo Código de Processo Civil. Temos a coleção de Direito Civil, né, de Ada Peregrini. Temos também o Washington de Barros, em Direito Civil. Eu acredito que tem outras inúmeras coleções. Temos Responsabilidade Civil, de José Francinaldo. Temos inúmeras obras hoje atualizadas, boas, de vários escritores, juristas bons, reconhecidamente a nível nacional. Primeiro tem que saber que é um mercado bastante competitivo, porém muito gratificante. Então o profissional que ingressar nessa área, que se atualizar constantemente, pode ter a certeza que sempre terá um lugar ao sol. Acredito que não há especificamente uma área de maior destaque, né? Com um profissional qualificado, com um trabalho sério realizado ao longo do tempo e com bastante credibilidade, certamente esse trabalho será reconhecido e as consequências virão. O meu conselho é que o advogado que está ingressando agora na carreira da advocacia, na militância, que não tenha medo. O desconhecido assusta um pouco muitas vezes, mas com bastante seriedade, credibilidade, o trabalho vai acontecer ao longo do tempo. No cenário que vivemos hoje, a conciliação judicial é de extrema importância, né? Primeiro porque a prestação jurisdicional tende a demorar bastante ao longo do tempo. Nós temos processos hoje que duram 5, às vezes até 10 anos. Então a conciliação, com cada parte cedendo um pouco, vai ser de extrema importância para a efetiva prestação jurisdicional e que todas as partes saiam satisfeitas com o acordo firmado. Meu nome é Inácio Queiroz, sou advogado criminalista, militante e atuante na área especificamente criminal. E o que me fez trazer para a advocacia, né, antes de começar a atuar, né, academicamente, foi um fato que ocorreu em 2005, quando eu atuava com venda de imóveis em uma cidade chamada Jacumã, né, uma cidade do Conde. E quando eu morava nessa cidade, houve uma situação de que eu fui assaltado. E desse assalto eu reagi ao assalto. E dessa reação ao assalto, o indivíduo me esfaqueou, né? Eu sofri muito com isso, tive hemorragia interna, fui para UTI, fui desenganado, inclusive, alguns dias no início por alguns médicos. E a partir daí, eu querendo fazer essa vontade de vingança, eu comecei a, sozinho, tentar colocar o meu algoz na cadeia. E eu comecei a estudar sobre o direito, ainda nem pensava em entrar na cadeira, nessa carreira jurídica, e comecei a estudar, né? Comecei a estudar o direito. Eu comecei a dar algumas dicas ao meu advogado que atuou naquela situação. E entre elogios, né, feitos por ele, por eu não ser advogado, nunca ter visto a cadeira de direito, conseguimos atuar bem no processo e a partir dali eu comecei a me apaixonar pela área do direito. E entrei na faculdade, me formei, minha paixão só aumentou, principalmente pela área criminal, acredito também que seja pela situação, esse fato inovador que aconteceu. E hoje advogo e acredito piamente que a advocacia é a melhor profissão, né? Prova disso é que a nossa Constituição, né, a nossa Carta Maior, tem texto expresso e exclusivo para a profissão do advogado, né? É a única profissão no qual a nossa Constituição, né, tem parte da sua carta expressamente voltada para o advogado. A advocacia, para mim, é de super importância, né? É uma profissão linda, é uma profissão bonita, é uma profissão que requer muito estudo, né? A gente não pode parar.
E eu sou muito feliz, né, nessa profissão. Não me vejo de forma alguma praticando qualquer outra, né? Sou apaixonado de verdade por essa profissão de advogado, principalmente criminalista. E aproveito a oportunidade para parabenizar todos os colegas advogados, né, pela essa profissão linda que a gente exerce e que continuemos, né, nessa função, e parabéns a todos. Olá, eu sou Joaquim Lorenzoni, advogado criminalista há cerca de 1 ano e meio. Eu iniciei na profissão estagiando na primeira vara criminal do Fórum Criminal da capital, com o juiz, e a partir de então eu comecei a ter a vivência, fui vendo como é que funcionava o processo, qual era o trabalho dos advogados, qual era o trabalho do promotor, o trabalho do próprio juiz, o trabalho dos serventuários, passei a conhecer como é que funciona um cartório por dentro. Tinha que ler muitas petições de advogados e aquilo foi me encantando. Eu passei a pensar, meu Deus, que coisa bela defender outro. Principalmente defender a liberdade, que é o que os criminalistas mais prezam. E, como eu sempre gostei de ler também, fui aliando a leitura com a profissão. Vi entrevistas de advogados renomados quando eu meio que fiquei na dúvida ainda, será que vale a pena ser criminalista? Todo mundo fala que é arriscado, que pode ser perigoso. Mas não, fui vendo entrevistas de Kaká, entrevistas de Márcio Tomás Bastos, assistindo seriados, tipo Suits, em que os advogados mergulham na profissão, vão para cima mesmo, não tem pudor de utilizar toda a capacidade teórica deles para defender da melhor maneira possível os constituintes. E o que eu percebi nesse meu pouco tempo, digamos assim, de experiência, que ainda não completei nem 2 anos, é que o advogado não pode se ater tão somente à doutrina e ao estudo das leis em si. O advogado tem que ter um conhecimento geral, tem que ler de tudo, tem que ler desde biografias até romances e até mesmo livros de ficção, porque isso vai ajudar na hora de fazer uma sustentação oral, a fazer uma ligação, uma frase bonita, um desfecho impactante, vai ajudar de maneira que o advogado reflita qual é o melhor caminho a seguir, ele vai se tornar cada vez mais estratégico. E o que eu percebo também é que hoje em dia está havendo meio que uma tendência à advocacia ser desvalorizada. Os juízes, em razão das mega operações, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, estão em evidência, e muitos advogados, muita gente, até que inclusive só pensa em ser advogado, que ainda nem entrou na faculdade de Direito, fica só focando em concurso. Não, eu quero fazer concurso, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser isso, quero ser aquilo, e não pensa em advogado. Advogado é como se fosse a última saída, e não pode. Quem pensa em advogado tem que ter o foco, tem que ter o propósito de advogar. Tem que queimar as pontes, como diz o ditado. Não pode olhar para trás, não pode pensar, eu vou ser delegado, eu vou ser juiz, eu estou aqui só ganhando tempo, vou completar os 3 e vou começar a fazer concurso. Não, advogado é uma profissão que não é para covardes, é uma profissão que tem que ser para a vida inteira. Você tem que agarrá-la e não pode soltá-la em momento algum. Não pode pensar em alternativas. A sua única alternativa é ser advogado. E você tem que usar a cabeça para pensar qual é a melhor forma de crescer na profissão. Quem disse que advogado não pode ser empreendedor? O que mais existe lá fora, nos Estados Unidos, e agora está chegando no Brasil, é o empreendedorismo jurídico. As pessoas se projetam dentro da própria advocacia. E se projetam em que sentido? Escrevendo artigos, dando palestras e seminários, escrevendo propriamente livros também de doutrinas, de dicas, e assim em diante. Então, você, meu amigo, que está me assistindo, minha amiga, que ainda está na faculdade ou que terminou a faculdade e está na dúvida, vou advogar, vou ser juiz, não sei o quê, defina. Escolha um propósito. Se quer ser juiz, vai estudar só para concurso. Não pense em advogar no meio tempo. Se quer ser advogado, vá atrás de melhorar a cada dia. E não tenha medo, não se veja como inferior quando estiver diante de um juiz ou diante de um promotor. Lembre-se sempre de uma frase que eu nunca esquecerei, que está no livro Cartas a um Jovem Juiz. Olha só, o livro é para juiz e eu tive curiosidade, fui lá ler, acabei descobrindo essa frase, uma frase que me conforta muito e conforta qualquer advogado que ouvi-la, que é a seguinte: o advogado nada mais é do que o juiz do juiz. E não existe coisa mais lógica do que isso. Quem é que tem o poder de fazer uma decisão ser reformada? A decisão não vai subir de ofício. Principalmente na justiça criminal, tanto na área criminal quanto na civil. É o advogado que tem que recorrer. É o advogado que faz com que a coisa mude, quem faz acontecer. O juiz julga, mas é o advogado que está lá na linha de frente, que pode criar tanto precedentes, através da sua habilidade de conseguir comprovar que o que ele está defendendo está certo, se instaura um precedente, os tribunais mudam de entendimento. Tudo isso é possível só graças ao advogado. Então, jamais pense que a advocacia é uma profissão simplista.
que não merece altivez. Vá em frente e confiante na direção do seu sonho, se é ser advogado.